Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao 27, diz assim: Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que é em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém. Queridos, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós encontramos nela aquilo que nós mais precisamos: a verdade de Deus. Esta palavra, ela precisa trazer um profundo efeito na nossa vida, muito embora nós não estamos contemplando uma verdade absolutamente vivida da palavra de Deus e colocada em prática. A verdade é que nós temos hoje muitos ouvintes, porém poucos praticantes. Quando alguém olha para um cristão, as pessoas elas querem enxergar as marcas de Cristo neste verdadeiro cristão. Aliás, todo verdadeiro cristão traz a marca de Cristo na sua vida, no seu coração. E nós estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus não tem sido, na sua essência, vivenciada. E eu diria que nós estamos vivendo uma era ou um tempo de cristãos teóricos, de cristãos que têm a palavra de Deus em sua boca, mas não a têm em seu coração. E quando nós olhamos para esse texto do livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos ver algumas verdades que precisam ser trazidas para o nosso coração, que precisa saltar aos nossos olhos e ser enxertada dentro do nosso coração, para que então possamos ter experiências extraordinárias com Deus, experiência de viver o Evangelho, experiência de viver verdadeiramente a palavra de Deus, que nós venhamos deixar de ser cristãos teóricos e sermos então cristãos práticos, porque aliás, uma coisa é viver a teoria, outra coisa é viver a prática. Uma coisa é falar de algo, outra coisa é viver esse algo. É diferente. E quando nós olhamos o versículo 21 desse texto, diz: Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia. Nós temos aqui dois conselhos e uma revelação. Nós temos dois conselhos e uma revelação. O primeiro: rejeitar toda imundícia e superfluidade de imundícia, de malícia. Há coisas na nossa vida, preste bem atenção, que precisa ser rejeitada.
O autor está dizendo que nós precisamos rejeitar toda e qualquer imundícia e acúmulo de malícia. Existem coisas que nós precisamos, segundo a palavra de Deus, rejeitar. Aliás, muitas coisas neste mundo precisam ser rejeitadas por nós. Muito embora nós vivemos em um tempo que as pessoas abraçam aquilo que deve ser rejeitado. Então nós precisamos entender que o primeiro conselho é rejeitar toda e qualquer imundícia e todo acúmulo de malícia. Existem coisas que não cabem na vida de um cristão. Existem coisas que não cabem na vida de um servo de Deus, na vida de uma serva de Deus. Aquele que diz, aquele que abre a boca para dizer que crê em Deus, aquele que abre a boca para dizer que serve a Deus, precisa também abrir a boca para dizer não às coisas promíscuas desta vida e deste mundo. Tem coisas que não podem fazer parte da vida cristã. A promiscuidade deste mundo precisa ser rejeitada. A injustiça e o pecado, de uma forma geral, precisa ser rejeitada por nós. Todos rejeitados por nós. Tem coisas que não podem habitar no nosso coração. Não podem fazer parte da nossa vida. Segundo conselho que nós observamos é o fato de receber a palavra de Deus com mansidão. Se por um lado nós precisamos rejeitar diversas coisas e males, por outro lado nós precisamos receber esta palavra com mansidão. Agora a pergunta é: como que nós temos recebido a palavra de Deus em nós? Qual a forma, com que maneira, de que modo você tem recebido a palavra de Deus no teu coração? Se justificando? Recebendo como alguém que precisa viver ou que quer viver? E nós precisamos receber esta palavra com alegria. Nós precisamos receber a palavra de Deus com alegria no nosso coração. Nós precisamos receber a palavra com humildade no nosso coração. Nós precisamos receber a palavra de Deus de uma forma concreta na nossa vida. Então, aqui agora a gente encontra agora um alerta, uma revelação. A palavra que nós recebemos, ela pode salvar a nossa alma. Há um poder que emana da palavra de Deus, e esse poder é de salvar a nossa alma. Não existe salvação senão pela palavra de Deus. Você precisa entender que se eu não recebo esta palavra no meu coração, então eu não posso ser salvo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. E o apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu preciso receber esta palavra no meu coração, pois nela habita toda a plenitude de Cristo. Esta palavra que eu preciso receber, ela tem o poder de salvar a minha alma. Esta palavra, ela tem o poder de te salvar. Ela traz as revelações necessárias para a sua vida. Você precisa entender que a bússola para a tua vida é a palavra de Deus. E que você precisa receber esta palavra com mansidão no teu coração. Então esta palavra, ela pode salvar a tua alma. Quando nós morremos, quando nós fechamos os nossos olhos nesta vida, quando nós vivemos esta palavra, nós sabemos que teremos um lugar de paz.
Teremos um lugar de conforto e de consolo em Cristo Jesus, porque à medida que esta palavra vai entrando dentro de nós, ela vai nos transformando de dentro para fora. Esta palavra ela é tão poderosa que ela é capaz de transformar o ser humano de dentro para fora, mas ela precisa estar do lado de dentro e não do lado de fora. A questão é que muitas pessoas que não foram transformadas é porque a palavra de Deus é apenas uma realidade do lado de fora, mas ainda não se tornou uma realidade do lado de dentro. Mas quando ela se torna uma realidade dentro de nós, então há um poder que emana de dentro de nós para fora de nós, e nós contemplamos a glória de Deus dentro do nosso coração. Então esta palavra, meu amado, ela tem o poder de salvar a tua alma. No versículo 22, nós vamos ver também duas observações importantes. Ele diz: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. E não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ser cumpridor da palavra é viver esta palavra. Acontece que as pessoas não estão vivendo a palavra de Deus. Acontece que as pessoas não estão colocando em prática aquilo que elas têm ouvido. Elas ouvem a palavra, mas elas não praticam a palavra de Deus. E a salvação não está para os ouvintes, mas está para os praticantes. Não tirando a importância de se ouvir a palavra, porque o texto deixa claro que é importante também ouvir, mas sobretudo é mais importante o praticar. Porque todos nós aqui estamos ouvindo a palavra de Deus, mas a grande questão não é apenas ouvir, mas praticar essa palavra. Jesus falou que bem-aventurado é o homem que ouve a sua palavra e pratica. E que ele compara este homem a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, assopraram os ventos, bateram naquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava firmado na rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica a palavra é comparado ao homem tolo, ao homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Correu os rios, assopraram os ventos e derrubou aquela casa, e foi grande a ruína daquele homem. Nós precisamos entender que tão importante quanto ouvir a palavra de Deus é praticar esta palavra. Tão importante quanto ter este livro na mão é ter este livro no coração. Tão importante quanto ter este livro do lado de fora é ter este livro do lado de dentro. Esse livro do lado de fora, na nossa mão, sem meditação e sem ler, é um livro como outro qualquer. Não tem importância para você. Mas este livro, quando lido, esta palavra quando lida e vivenciada e vivida, então ela se torna uma fonte dentro de você. E você começa a ser transformado pela glória da palavra de Deus. Então você precisa entender que há uma grande necessidade de se cumprir a palavra. Eu diria que mais grave do que ouvir a palavra e não praticar, é ouvir a palavra e praticar outra coisa. É ouvir a palavra falando sobre amor, mas está vivendo ódio. É ouvir a palavra falar sobre perdão e não liberar este perdão. É praticar o contrário. E muitos chegam ao extremo. Eu diria que não bastante o fato de muitos serem apenas ouvintes, eles são ouvintes
contrários à palavra, porque eles ouvem uma coisa, mas praticam coisas totalmente inverso daquilo que se ouviu. Você precisa entender, queridos, que a nossa vida ela precisa se adequar à palavra de Deus. Muito embora nós estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus está sendo adaptada ao estilo de vida das pessoas. E muitos de nós gostamos de ouvir palavras endossadas, com açúcar, com mel, que afagam o nosso ego. Mas eu quero te dizer que a palavra genuína produz vida em nós e traz para nós um peso de glória. Então há muitos que apenas ouvem a palavra, mas não a praticam. Tem muitos que ouvem sobre bondade, mas não tem essa bondade no coração. Tem muitos que ouvem sobre amor, mas não tem esse amor no coração, mas não pratica esse amor. Tem muitos que ouvem esta verdade, mas praticam a mentira. Nós precisamos entender o quão grave é isso, porque por esta palavra somos salvos, mas por esta palavra serve de juízo para nós no último dia. Nós precisamos entender isso. Quinta observação desta palavra: quando ouve e não pratica, a pessoa está se enganando. Quando eu ouço a palavra de Deus, mas eu não pratico esta palavra, eu não estou enganando a Deus. Eu não estou enganando o pastor. Eu não estou enganando a quem quer que seja. Eu estou enganando a mim mesmo. Porque num grande dia, no dia que o Senhor vier, ou então no dia que os meus olhos se fecharem nesta terra, eu saberei certamente que eu não vivi a palavra de Deus, que eu apenas ouvia a palavra, mas não a praticava, ou praticava tudo ao contrário daquilo que a palavra me dizia, ou declarava sobre mim e para mim. E nós precisamos entender esta verdade. Qual o contexto da sua vida? Qual o efeito da palavra de Deus no teu coração? Qual o efeito da palavra de Deus na tua vida? O quanto existe da palavra de Deus dentro de você? O quanto você vive da palavra de Deus? O quanto nós estamos vivendo da palavra? O quanto nós estamos praticando? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. É a cada um de nós olhar para si e dizer: eu tenho vivido a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido uma realidade na minha vida. Eu tenho colocado a palavra de Deus como um espelho para mim mesmo. Eu tenho refletido a ponto de estar tirando da minha vida tudo aquilo que a palavra de Deus manda tirar, e colocando tudo aquilo que a palavra de Deus manda colocar. A minha vida está segundo a vontade da palavra de Deus. O meu estilo de vida denuncia a palavra de Deus? Essa é a pergunta. Nós precisamos ser uma Bíblia aberta que o mundo lê. Quando as pessoas olharem para mim, quando as pessoas olharem para você, então elas estarão lendo a palavra de Deus através das nossas ações, através das nossas palavras, através das nossas condutas. As pessoas conseguirão enxergar Jesus em nós. As pessoas conseguirão ler a Bíblia através da nossa vida. Nós precisamos entender isso, esta verdade. E caminhando segundo esta vontade. Porque se alguém, versículo 23, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu próprio rosto, porque contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Tem muita gente que está se esquecendo da palavra. É como aquele que olha no espelho e daqui a pouco sai e ele já não lembra mais que naquele momento
Aquele instante que se passou, ele contemplava o próprio rosto. Tem gente que vive a palavra de momento. Ele recebe a palavra, mas ele se esquece desta palavra. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Mais importante do que ouvir a palavra de Deus é viver a palavra de Deus. É crer e viver esta palavra. Aquele, porém, que atenta bem para a palavra perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem sucedido. Esse tal será bem sucedido. E aqui eu quero te trazer uma coisa. Quando nós falamos da palavra de Deus, somos levados muitas vezes a pensar apenas na perspectiva de salvação humana. Só que a palavra de Deus, ela te dá direção para tudo. Ela te dá direção para casamento. Ela te dá direção para finanças. Ela te dá direção para relacionamentos. Ela te dá direção para vivência com Deus. Ela te dá direção para a família, ela te dá direção para negócios, para empresa, para o que é justo, para tudo existe orientação na palavra. Você sabe onde é que está o fracasso do homem? É que ele faz fora da palavra de Deus. Tudo que você quer saber sobre finanças, a palavra de Deus te dá uma direção e uma orientação. Quer saber sobre família? A palavra de Deus te ensina sobre família. Quer saber sobre negócio? A palavra de Deus te ensina sobre negócio. Mas muitas vezes, como nós queremos viver ao nosso próprio entendimento, nós caímos em ruína. Mas quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela é uma bússola para a nossa vida, então nós somos bem-sucedidos. De tal forma que eu digo para você, não ande de forma contrária à palavra de Deus, porque ela é vida para você. Versículo 26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Ou seja, a sua religião é inútil, não vale de absolutamente nada. Aí ele vai concluir dizendo: a religião pura, imaculada para com Deus e Pai é esta. Ou seja, qual é a religião que é perfeita aos olhos de Deus? Porque a palavra de religião significa religare, ou seja, se ligar a Deus. Muito embora existem falsas religiões por aí, mas a essência da palavra religião significa religare, que quer dizer se ligar a Deus. Então entenda uma coisa, que a religião perfeita é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se de corrupção do mundo. Ou seja, eu não posso viver corrompido em meio a uma geração caída e perversa. Eu preciso guardar a minha vida a ponto de eu não estar contaminado, corrompido pelos valores deste mundo. E à medida que isso acontece na minha vida, eu vivo, preste atenção, eu vivo em função do outro. Escute isso aqui. A verdadeira religião nos ensina a viver para o outro. Está entendendo? A verdadeira palavra de Deus, quando você vive, você não vive para si mesmo, você vive para o outro. Jesus nos deu este exemplo de viver para o outro. A natureza nos ensina a viver para o outro. Então este autor vai dizer que a verdadeira religião imaculada para com Deus é viver para aqueles que mais precisam e então se limpar, ou seja, não se contaminar com as coisas deste mundo. Aprendemos através desta palavra que muitos têm ouvido a palavra, mas não permitem que esta palavra penetre em seu coração e transforme as suas vidas. Muitos
têm ouvido a palavra de Deus, mas não permitem que esta palavra penetre em seu coração e transforme a sua vida. Há uma decisão que precisa partir de nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, precisamos abrir o nosso coração e deixar que esta palavra penetre, seja enxertada dentro de nós, a ponto desta palavra começar a ruminar, a transformar o nosso ser, o nosso cerne, de dentro para fora. Então a palavra de Deus, ela não pode ser uma realidade apenas do lado de fora, mas sobretudo, ela precisa ser uma realidade dentro do nosso coração, a ponto da palavra de Deus enraizar dentro de nós e nós sermos cartas abertas para uma geração. A palavra de Deus precisa estar dentro de nós. E eu sempre falo do exemplo do profeta Eliseu. Quando a mulher olhava para aquele homem, dizia: meu marido, aquele homem que sempre passa por aqui, é um santo homem de Deus. Quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, quando nós vivemos a palavra de Deus verdadeiramente, quando a palavra de Deus está causando efeito dentro do nosso coração, nós andamos na rua, nós chegamos em determinados lugares e as pessoas percebem que nós somos pessoas diferentes, não apenas numa perspectiva externa de vestuário, mas numa perspectiva interna, de caráter, de palavra, de conduta, de sensibilidade e, sobretudo, de presença de Deus em nossa vida. Alguém olha para nós e diz: aquele homem é um homem diferente. Interessante que, vindo de São Paulo, eu sentei do lado de uma senhora. E aí já chamei conversando com ela. E aí ela falou que tinha um filho pastor. Eu falei: também sou pastor. Ela falou: percebi que o senhor era pastor. Mas quem falou para ela? Nós precisamos ter uma palavra cravada dentro do nosso coração, a ponto de não precisarmos abrir a boca e a pessoa dizer: você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, há algo diferente em você, há algo diferente na sua vida. Eu percebo que existe a glória de Deus na sua vida, existe luz em você, existe a presença de Deus em você, existe a palavra de Deus em você. Você não é apenas ouvinte, mas a palavra de Deus está no teu coração. A palavra tem sido uma realidade do lado de fora, mas não tem sido uma realidade do lado de dentro. Tem sido uma realidade teórica, mas não tem sido uma realidade prática. É muito fácil falar da palavra. Difícil é encontrar alguém que esteja vivendo a palavra. É muito fácil alguém pregar a palavra, ouvir a palavra, falar sobre a palavra. Difícil é ser palavra para o mundo. Difícil é ser palavra para esta geração. E nós precisamos entender isso. Agora escuta o que o salmista diz no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. O salmista, ele entende que a palavra de Deus tem uma importância imensurável para a sua vida. E ele não é apenas ouvinte, a ponto dele declarar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele está dizendo: eu ando na clareza da palavra, eu ando na direção da palavra, eu ando segundo a palavra e não segundo o curso deste mundo, a ponto que ele declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem gente que anda perdida neste mundo. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que quer, ele não sabe o que fazer, porque a palavra de Deus ainda não é uma revelação dentro do seu coração. Queridos, nós precisamos entender que quem anda segundo a palavra não anda perdido. Tem gente que é desorientado.
Verdade. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe onde fica, ele não sabe o que quer, ele não sabe como faz, o que fazer, porque a palavra de Deus não é bússola para a sua vida. Ele não entende nada da palavra de Deus. Tudo que ele entende é teórico, mas prático não. Então existe vida para você na palavra. O salmista também diz ainda no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra. Ele está dizendo, eu guardei esta palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Ou seja, todas as vezes que alguma coisa errada me surgir para que eu faça, me lembrarei da tua palavra, a tua palavra está no meu coração, a ponto de eu não fazer nada que seja errado. Eu guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Tem gente que não tem a palavra guardada no coração. Tem gente que tem a palavra guardada na estante, guardada na cabeceira da cama, tem guardado num quarto, aonde quer que seja, mas nunca guardou a palavra de Deus em seu coração. Aonde está a palavra de Deus na tua vida? Está lá dentro da tua casa ou está dentro do teu coração? Nós precisamos entender isso. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz, bem-aventurado aquele que ler, bem-aventurado aquele que ler, bem-aventurado os que ouvem a palavra desta profecia e os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra, porque o tempo está próximo. Você precisa entender isso. Salmo capítulo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém num caminho de pecadores, mas tem o seu prazer na palavra do Senhor, e nesta palavra medita de dia e de noite, pois ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer, prosperará. A Bíblia, querido, a palavra de Deus, ela é tão extraordinária. Ela fala de tudo que nós precisamos, inclusive de prosperidade. Embora hoje vivemos, na sua grande parte, as pregações mais voltadas à prosperidade, e isso tem sido de forma muito demasiada, muito incisiva, e nós estamos esquecendo da parte principal, que é a salvação humana. Mas a Bíblia fala também sobre prosperidade, sobre princípios que nos tornam pessoas prósperas, que nos leva ao êxito, ao sucesso financeiro, material, familiar, conjugal e todas as outras áreas. Mas você precisa entender que não pode ser uma teoria, tem que ser uma prática. Você quer vida? Viva a palavra de Deus todos os dias. Você quer conhecimento? Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras. Jesus diz que são as Escrituras que testificam a respeito dele. Querido, está na hora de nós mudarmos a nossa vida, da gente pegar as Escrituras, meditar, entender, compreender e colocar a nossa vida nos ajustes e padrões da palavra de Deus e dizer assim para nós mesmos: eu estou vivendo a palavra de Deus? Eu estou praticando aquilo que eu digo crer? Eu estou praticando aquilo que eu estou ouvindo? Eu estou vivendo aquilo que eu estou de fato declarando que eu creio? Você precisa fazer perguntas para você mesmo.
E todas as vezes que você for fazer algo, você precisa se perguntar: isso que eu vou fazer tem aprovação na palavra de Deus? Isso que eu estou fazendo é aprovado pela palavra ou é reprovado pela palavra? O apóstolo Paulo vai escrever ao jovem Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. E aliás, nós estamos vivendo um tempo de escassez da palavra, até mesmo em cima dos púlpitos das igrejas, porque o que se ouve hoje não é verdadeiramente uma palavra de Deus, e talvez esta seja a razão de nós termos uma geração de crentes tão rasos, tão superficiais e tão contaminados, porque eles não estão ouvindo a palavra de Deus verdadeiramente em sua essência, porque a palavra que tem sido pregada é uma palavra adaptada, híbrida, e está adoçada ao gosto do freguês. Essa é a verdade. Essa é uma verdade. Mas para aqueles que entendem o poder da palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, pregue a palavra. Ele diz a Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, vive a palavra, coloque a palavra no coração do povo, pregue a palavra para o povo, para que eles entendam o poder da palavra e a necessidade de se viver esta palavra todos os dias de suas vidas. Queridos, que nós possamos ser praticantes desta palavra. Você crê nela? Você crê? Então viva. Eu vivo aquilo que verdadeiramente eu creio. Aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, é reflexo daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Então eu não posso ser um cristão na teoria, um salvo na teoria e um perdido na prática. Tem gente que talvez não ouviu a palavra, mas a tem no seu coração. A Bíblia vai falar, Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. E eis que o semeador saiu a semear sua semente, e que alguma semente caiu à beira do caminho, e veio as aves do céu e comeram-na, e não nasceu nada ali. E outra parte caiu entre pedras, e a semente nasceu de imediato, muito rápido, mas como não tinha terra profunda, secou-se e morreu. E a outra parte caiu entre espinho, e nascendo a semente, os espinhos a sufocaram e mataram-na. Mas outra parte caiu em boa terra e nasceu e produziu, uma semente produziu 30, outra 60 e outra 100. E os discípulos disseram: mas o que é isso que nós não entendemos? Ele diz: a semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas antes mesmo desta palavra entrar no seu coração, o inimigo rouba esta palavra para que eles não se salvem crendo. E aquele que a semente que caiu entre pedras são aqueles que ouvem a palavra, logo recebe com alegria, porém são de pouca duração.
e a palavra não nasce no seu coração. Aquela semente que foi lançada entre espinhos são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, até nasce no seu coração. Porém, os cuidados dessa vida, o engano das riquezas, acaba sufocando esta palavra em seus corações e eles não produzem fruto. Mas existe aquela palavra que cai na boa terra e que a pessoa diz: verdadeiramente eu preciso dessa palavra na minha vida, e esta pessoa agora recebe a palavra e então entra no seu coração e enraiza na sua alma e acaba nascendo e produzindo vida dentro dele, e ele é uma pessoa que frutifica para o mundo. Aquele que tem a palavra dentro de si verdadeiramente, aquele que pratica a palavra, ele é uma árvore frutífera para a sua geração, uma árvore que produz fruto para este mundo, fruto para pessoas que estão à sua volta, e alguém é beneficiado pela vida dele. Aleluia! E para nós encerrarmos, que a palavra de Deus seja por nós, seja por você, vivida todos os dias. Que a palavra de Deus esteja dentro do teu coração, enraizado na tua alma, enxertado no teu coração, e que você viva a palavra de Deus todos os dias da tua vida, pois ela pode salvar a tua alma. Pense nisso, que Deus te abençoe.